Oi, meus amores, tudo bem? Aula de artes para o segundo ano. Vamos falar sobre o romantismo, primeira reação à arte neoclássica. O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas, culturais, causadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Isso aconteceu quando? No fim do século XVIII. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais complexa, muito mais complexa. Assim, podemos identificar nesse período vários movimentos que produziram obras de arte segundo diferentes concepções e tendências. Por isso, quando estudamos a arte do século XIX, entramos em contato com movimentos artísticos muito diferentes entre si, muito antagônicos entre si. Entre esses movimentos artísticos, nós temos o romantismo, que se caracteriza por ter uma reação ao neoclassicismo do século XVIII, enquanto os artistas neoclássicos voltaram-se para a imitação da arte greco-romana, que nós estudamos na aula passada, e dos mestres do Renascimento italiano, submetendo-se às regras determinadas pelas escolas de belas artes, e os românticos procuravam se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Eu sou desses, eu sou aquariana, pelo amor de Deus, não me prenda. Então, assim, de modo geral, podemos afirmar que a característica mais marcante do romantismo é a valorização dos sentimentos de imaginação como princípios da criação artística. Ok. Ao lado dessas características gerais, outros valores compuseram a estética romântica, tais como o sentimento do presente. É presente que a gente ganha, presente momento, o nacionalismo e a valorização da natureza. Vamos falar um pouquinho, isso não é hora de tossir, vamos falar um pouquinho sobre a pintura romântica. Então, ao negar a estética neoclássica, a pintura romântica aproxima-se das formas barrocas, que é linda. Assim, os pintores românticos como Goya, Delacroix, Turner e Constable recuperam o dinamismo e o realismo que os neoclássicos haviam negado lá atrás. A cor é novamente valorizada e os contrastes do claro e escuro reaparecem, igualzinho no barroco, certo? Produzindo efeitos de dramaticidade ao observador. Quanto aos temas, os fatos reais da história nacional e contemporânea dos artistas despertaram maior interesse do que os da mitologia greco-romana. Além disso, a natureza relegada, deixada para trás, a pano de fundo das cenas aristocráticas do neoclassicismo ganham importância. Então, o que era jogado fora lá no rococó, volta agora, certo? Ela mesma passa a ser o tema da pintura, ora calma, ora agitada. A natureza exibe na tela dos românticos um dinamismo equivalente às emoções humanas. Gracinha, né, Chance? Então, Goya, a luta pela liberdade. Francisco José Goya e Lucientes, esse é o nome dele, trabalhou temas diversos, retratos de personalidades da corte espanhola, a família real e de pessoas do povo, os horrores da guerra, a ação incompreensível de monstros, né, Saturno devorando um de seus filhos e cenas históricas. Esse é o contexto das pinturas dele. Além de pintor, Goya foi um grande autor de desenhos que podem ser apreciados, por exemplo, na série Álbum de Madrid, que eu gostaria muito de ver, em que ele satiriza os costumes da sociedade do seu tempo. Adoro! Os desastres da guerra, em que retrata o caráter desumano das ações bélicas. A tauromaquia, em que contrasta aspectos festivos e trágicos das touradas. Esses conjuntos de desenhos, hoje reunidos em salas especiais do Museu do Prado em Madrid, conferem a Goya o reconhecimento internacional de um dos maiores desenhistas de todos os tempos. Na minha percepção, para um artista ser completo com as suas pinturas, é necessário saber desenhar. Na minha visão, eu acho que tem que saber desenhar.
Da variedade temática desenvolvida pelo artista, vamos destacar uma cena histórica que é reconhecidamente um símbolo da luta pela liberdade. No século XIX, a pintura de temas históricos já era considerada um gênero definitivo. Entretanto, Goya soube alterar fundamentalmente o modo de retratar o conteúdo histórico, dando-lhe um caráter mais amplo, mais geral. Um bom exemplo disso é a sua obra Os Fuzilamentos, de 3 de maio de 1808. Esse quadro representa o fuzilamento em 3 de maio de 1908 por soldados franceses da cidade espanhola, de cidadãos espanhóis contrários à ocupação de seu país pelo imperador Napoleão I. Observando a pintura, podemos notar, pelo jogo de luz e sombra, que trata-se de uma composição diagonal. A luz concentrada sobre o homem de camisa branca, eu estou retratando aqui para vocês, tá? Não sei nem se vocês curtem esse trem, mas é que tá lá no desenho, eu não consigo pôr a foto aqui no vídeo, então eu tenho que descrever para vocês. Então, a luz retratada sobre o homem que está de camisa branca, ele é o foco. Você olha para o quadro, você vê o homem com os braços abertos assim, e toda a luz está sobre ele. É perfeita a pintura, gente, perfeita. E ele está de braços abertos, levantado, e dá a certeza da morte iminente, porque tem um monte de rifles apontados para ele. Ai, coisa triste, gente. Então, o tratamento dado pelo artista a essa pintura é super importante e é feito na medida. Então, ele universaliza o tema da repressão política, superando o fato particular, superando a guerra em si na Espanha. Ele retrata aquilo ali e ele coloca um aspecto da guerra na Espanha, que são os cidadãos contrários à chegada de Napoleão, que foram mortos, cidadãos espanhóis, foram mortos por espanhóis. Triste demais isso. Goya consegue isso acentuando o contraste entre o aspecto individualizado dos homens que vão morrer e o aspecto anônimo dos soldados que matam. Ele consegue dar identidade para aqueles que vão morrer e aqueles que estão matando só são soldados. Certo? Então, essa obra, o fuzilamento ocorrido em 3 de maio de 1908, é então apenas um pretexto para Goya expressar de forma geral as lutas da liberdade contra a tirania. É aquilo que eu vivo dizendo. O artista, ele sempre vai expor o que está dentro do coração dele. Se esse artista é mente pequena, tem uns pensamentos bem contra uma série de coisas, não liga muito para os pobres, ele vai expressar isso na pintura. Se ele é uma pessoa progressista, uma pessoa que é vanguardista, ele vai expressar isso nas pinturas dele, sempre. Por mais que a pintura seja contratada, ele vai expor o que está no interior dele. Essa é a mágica de ser um artista. Certo? No dizer de Lionel Venturi, essa pessoa, a pintura de Goya é um símbolo eterno da revolta popular contra a opressão. Yes. Vamos falar agora de Eugène Delacroix, a multidão agitada nas ruas. Aos 29 anos, Eugène viveu uma importante experiência para sua arte. Ele visitou Marrocos como membro da comitiva do embaixador da França, com a missão de documentar os hábitos e costumes das pessoas daquela época. Na visão que Delacroix teve de Marrocos e que retratou em seu quadro, é a da realidade misturada ao mistério e ao exotismo. Foi o que ele viu. Ele conseguiu traduzir em forma de mistério e exotismo. Relacionada com essa experiência vivida em terras estrangeiras, está a tela A Agitação de Tanger, importante pelos elementos pictóricos que prenunciam o impressionismo que nós estudamos lá atrás. O céu transparente, a luz intensamente refletida nas casas, em oposição às áreas de sombra. Do ponto de vista temático, o artista revela-se super entusiasmado com o movimento da multidão reunida na rua.
Certo? Diquinha, tá? Veja o filme Goya, de Carlos Saura, Espanha, 1999. Ele tem 106 minutos. Procure esse filme, dá uma olhadinha. É bom. Então, esse tema de multidões agitadas nas ruas também foi trabalhado por Delacroix em seu quadro mais conhecido, A Liberdade Guiando o Povo. E esse trabalho foi realizado pelo artista como exaltação da Revolução de 1830. Apesar de forte comprometimento político e particularizador da obra, o valor pictorial é assegurado pelo uso das cores e luzes e sombras. Agora vamos falar um pouquinho sobre as paisagens românticas. A pintura paisagística já havia se desenvolvido no século XVIII, mas foi no período romântico que ela ganha um upgrade, ganha força, principalmente na Inglaterra. E a paisagem romântica inglesa caracterizou-se, por um lado, por seu realismo e, de outro, pela recriação de contínuas modificações das cores da natureza causadas pela luz solar. Note que tem uma miscelânea aí de coisas, que a arte não é assim só uma coisa, é uma série de conhecimentos, uma série de eventos que culmina no movimento artístico. Ok, vamos falar um pouquinho sobre Turner, a agitação da paisagem natural. Joseph Mallord William Turner nasceu em 1775 e morreu em 1851. Ele representou os grandes movimentos da natureza, mas por meio de estudos da luz que a natureza reflete, ele procurou descrever certas atmosferas da paisagem. Exemplos disso são as telas O Grande Canal, Veneza, Chuva, Vapor e Velocidade e Vapor numa Tempestade de Neve. Em O Grande Canal, Veneza, Turner combina a representação fiel da realidade com a sua atmosfera. Os tons claros, como o amarelo e o laranja, são mantidos puros, isto é, não são neutralizados com branco. Por isso, eles parecem mais brilhantes, principalmente se eles são vistos em oposições às áreas de cor que foram neutralizadas. Então, tem aquele amarelo. É muito bonito. Quando vocês estiverem vendo o PDF, dá uma olhadinha com carinho nas imagens. O efeito geral é uma paisagem com um brilho tal que levou John Constable a chamar as telas desse período de Turner, de visão dourada. As telas de Turner foram chamadas de visão dourada. Quem que lembra, gente, um artista que adorava amarelo? Alguém sabe? Pablo Picasso. Ele é apaixonado em amarelo. Certo? Na obra Em Chuva, Vapor e Velocidade, Turner substituiu a representação dos detalhes pelas formas essenciais da locomotiva e dos trilhos sobre os arcos de um grande viaduto. A sua preocupação principal são as cores brilhantes concentradas no centro delas, no centro da tela. Um aspecto interessante nessa obra é a locomotiva, pois é uma das primeiras vezes em que a arte registra a presença da máquina. Muito legal isso, né, gente? Certo. John Constable, a passagem da vida cotidiana. Ao contrário de Turner, a natureza retratada por Constable é serena e profundamente ligada aos lugares onde o artista nasceu, cresceu e trabalhou ao lado do seu pai. Muitos elementos de suas paisagens, os moinhos de vento, as barcaças carregadas de cereais, faziam parte da vida cotidiana do artista enquanto jovem. Um exemplo bastante significativo da pintura paisagística de Constable é a tela A Carroça de Feno, com uma vasta gama de cores conseguida por meio de observação e do contato direto com a natureza. O artista obteve um efeito de admirável vivacidade. Além disso, o rio reflete a luz que vem do céu, dando maior luminosidade à cena e maior serenidade à paisagem. Constable, por sinal, considerava a luz o elemento da natureza fundamental para a pintura paisagística, e ele estava coberto de razão, porque é a luz a responsável pela vivacidade de qualquer paisagem baseada na natureza. É isso, fiquem bem, beijos.